Com as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Vai lá? Você vai lá? Fazer leitura? Convoca logo, você convoca. Convido o vereador Valmir Martins que faça a leitura bíblica logo após a oração do Pai Nosso. Bom dia. Javé, lembra-te de Davi e de suas fadigas todas, como ele jurou a Javé e fez voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à cama em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Javé, moradia para o poderoso de Jacó. Ouvimos que ela estava em Éfrata, e o encontramos nos campos de Jaar. Entramos em sua moradia e nos prostremos diante do seu pedestal. Levanta-te, Javé, vem para a tua mansão, vem com a arca da tua força. Que teus sacerdotes se vistam de gala e teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeiteis a face do teu Messias. Javé jurou a Davi uma promessa que jamais retratará, e um fruto do seu ventre que eu vou colocar em seu trono. Se seus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que lhes ensinei, também os filhos deles para sempre irão sentar-se em seu trono. Pai nosso, estais nos céus, santificado. Convido a assessora parlamentar Cirlei Celedoni para a leitura da ata. Ata ordinária da Câmara Municipal de Porangatu, do exercício 2020, às 9 horas do dia 15 de junho de 2020. Por convocação do presidente Adriano José da Costa, reuniu no plenário Jales Ribeiro Mendonça os senhores vereadores Valmir Martins Ribeiro, Pedro Roberto dos Santos, Valtan Roberto Glória, André Luiz Gonçalves de Oliveira, Marcílio Mendonça Rios, Clodoaldo Sentinelo, Edmilson Domingos de Andrade, Evalci Cândida Borges, José Wellington de Moura Durão, Pedro de Almeida Rodrigues, Cleuci Rodrigues dos Santos e Antônio Alves Pereira. Havendo existência de quórum legal, o presidente declarou aberta a sessão, convidou o vereador Cleuci Rodrigues dos Santos para efetuar a leitura bíblica e em seguida a oração do Pai Nosso. Foi feita a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir, o primeiro secretário, Valtan Roberto Glória, proferiu a leitura das matérias. Expediente 1. Projeto de Lei Executivo 19, prorroga especialmente o prazo de IPTU do exercício 2020. Projeto de Lei encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle. A seguir foram deliberadas as seguintes matérias. 1. Projeto de Lei Executivo 13, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal e da outras providências. Para primeira apreciação, projeto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 2. Requerimento da indicação 50, de propositura do vereador Andrezinho da Contec, solicitando à mesa diretora que seja expedida gratuitamente, de conformidade com a Lei 13.977/2020, que institui a carreira de identidade de pessoa com transtorno do espectro autista, com o documento. Essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Requerimento da indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. 3. Requerimento da indicação 55/2020, de propositura do vereador Valmir Martins Ribeiro, solicitando ao Executivo que seja feita pavimentação asfáltica na Rua 3,
quadra 2, lote 17, setor Nogueira. Requerimento de indicação em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Em seguida, o vereador Valmir Martins Ribeiro apresentou em plenário requerimento verbal solicitando que encaminhasse moção de pesar aos familiares da senhora Márcia Maria Pires dos Santos. Requerimento verbal em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a relatar, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22 de junho de 2020, às 9 horas. E eu, Maria Cirlei Celedônio Salles, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinado pelo presidente e secretários, baseado no parágrafo 5º do artigo 66 do regimento interno dessa Casa de Lei. Essa é a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Ata aprovado por unanimidade. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, vereador Evalci. Quero aqui cumprimentar a presença de todos, em nome do seu Severino, do meu amigo Guidão, da Eva, Valdeizinho. Obrigado a todos pela presença. Quero aqui cumprimentar todos os colaboradores dessa Casa de Leis, em nome da assessora do vereador Valtan, Glória Juliana. Obrigado a todos. Quero agradecer e cumprimentar todos os internautas que estão nos assistindo neste momento pelas redes sociais. Muito obrigado a todos. Quero aqui franquear a palavra aos senhores vereadores e com a palavra o vereador Valtan Roberto Glória. Senhor presidente, eu quero em nome dos demais vereadores que pedir a dispensa agora e que use a palavra no final da denúncia. Beleza, vereador Valtan. Então, vai ser dispensado agora o pequeno expediente e depois que for lido o relatório, os vereadores vão ter seu tempo para falar. Quero aqui encaminhar a pauta ao secretário vereador para leitura. Pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Porangatu aos 22 dias do mês de junho de 2020. Primeiro expediente. Primeiro, o projeto de resolução número 3 de 2020, de propositura dos vereadores Godê do Vila Nova e Valtan Glória, que dispõe sobre a transmissão ao vivo de todas as reuniões realizadas no Poder Legislativo do município de Porangatu. O projeto de lei será encaminhado à CCJ e redação. Segunda ordem do dia. Primeiro, processo de número 511/2020, denúncia do senhor Genildo Carlos Pinto, crime de responsabilidades, infrações político-administrativas, leitura do parecer, discussão e votação. Segundo, projeto de lei executivo número 13 de 2020, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal e da outras providências para segunda apreciação. Terceiro, requerimento de indicação número 56 de 2020, de propositura do vereador Valmir Martins Ribeiro, solicitando ao Executivo que seja feito patrulhamento e encascalhamento do assentamento Fernando Silva para apreciação. Quarto, requerimento de indicação número 64 de 2020, de propositura do vereador Antônio Alves Pereira, solicitando ao Executivo que seja colocado bebedouros que não tenha torneiras que facilite a contaminação no HCamp, Hospital de Campanha para enfrentamento do Covid-19 de Porangatu, para apreciação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 22 dias do mês de junho de 2020. Presidente Adriano Valadares. Essa é a pauta, senhor presidente. Passar as mãos do primeiro secretário, vereador Valtan Roberto Glória. Projeto de resolução número 3 de 2020 dispõe sobre a transmissão ao vivo de todas as reuniões realizadas no Poder Legislativo do município de Porangatu, Goiás. Projeto de resolução número 3 de 2020, 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a transmissão ao vivo de todas as reuniões realizadas no Poder Legislativo do município de Porangatu. A Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica inserida na Resolução 9 de 2002,
o artigo 21 com a seguinte redação. Artigo 21-A. As reuniões das comissões do Poder Legislativo do município de Porangatu serão transmitidas ao vivo, via canais de comunicação em todas as mídias que a Câmara possuir, via internet ou não. Artigo 2º. Para a implementação do objeto do artigo anterior, poderá utilizar os equipamentos já existentes com a devida adaptação e por outros equipamentos que vierem a ser adquiridos. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do vereador Godet do Vila Nova e Valtan Glória. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo ampliar a transparência das reuniões realizadas no Poder Legislativo do município de Porangatu. Tal medida garantirá à sociedade o acompanhamento ao vivo e por gravação, este no prazo de 24 horas após o término, na íntegra e em audiovisual. Nos canais de comunicação, devendo ser de livre acesso, não podendo haver exigências de cadastramento de usuários ou utilização de senhas para este processo. Ressalta que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, em seu caput, estabelece que a administração pública seguirá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entre esses destaca-se a publicidade, o qual dispõe o dever da administração pública de publicar seus atos a todos os cidadãos. Diante do exposto, primando por maior transparência nas reuniões e por uma eficiência da gestão do Poder Legislativo, submete-se o respeito ao projeto à apreciação dos nobres vereadores, na certeza que, após o trâmite regular, será deliberado e aprovado na forma regimental. Comissões permanentes e temporárias, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, Comissão de Educação, Saúde, Cultura, Desporto e Lazer, Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Habitação, Patrimônio, Fiscalização de Obras Públicas e Postura. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Assistência Social, Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Turismo, Comissão de Ética, Disciplina e Decoro Parlamentar e comissões temporárias. Projeto de resolução número 3 de 2020 vai ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passa nas mãos do primeiro secretário, o vereador Valtan Roberto Glória. Projeto de lei número 13 de 2020 institui o programa de recuperação fiscal REFIS relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal e da outras providências. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Relator Pedro de Almeida Rodrigues. Relatório. O poder público, usando do seu poder de iniciativas de leis na norma legal, propôs o projeto de lei número 13 de 2020, acima mencionado, e foi designado este subscritor para fazer relatório nos termos do artigo 26 da Resolução número 9 de 1985 e legislação posterior, onde passo a analisar o projeto de lei número 13 de 2020. A priori, como é do regimento interno desta Casa, é ouvido em plenário plano a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que indicou a legalidade do feito. A proposta em questão foi protocolada nesta Casa, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa e encaminhada às comissões para as devidas providências. Analisando o teor meritório, vejo que, através do ofício encaminhado pela comissão procedente, foi atendida a questão do impacto financeiro. O objetivo da proposição vem de encontro com o implemento da receita, com a sua melhor arrecadação, além do que buscar facilitar ao contribuinte um momento de resolver suas pendências para o fisco municipal. Deste modo, endossamos e damos
um parecer favorável ao projeto de lei e sugiro a aprovação e o voto deste relator. Portanto, esta comissão emite parecer favorável ao projeto de lei, reservando ao plenário a decisão final. Sala das Comissões Permanentes, vereador Joaquim de Barros Garção, aos 9 dias do mês de junho de 2020. Relator, vereador Pedro de Almeida. O parecer da CCJ segue o da Finanças e Orçamento, senhor presidente. Projeto de lei número 13/2020 em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, vereador Evalci, caros internautas que nos assistem nessa manhã de segunda-feira, pessoas que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, a discussão a respeito do projeto ora em votação, em primeiro lugar, para parabenizar a sua excelência o prefeito Pedro Fernandes, secretário de Finanças Ivan Júnior, pela atenção, principalmente a essa questão de estar prorrogando o prazo de pagamento desse IPTU. Nós apresentamos um requerimento aqui nessa casa, o requerimento de número 54 de 2020. Nós fomos procurados por várias pessoas. Nós sabemos que nós estamos passando por um período difícil, um período de pandemia, aonde muitos de nós estamos passando por dificuldade financeira. E nós solicitamos, enviamos um requerimento, número 54/2020, que foi aprovado por unanimidade nessa Casa de Leis, ao Executivo Municipal, onde o IPTU venceria no mês de junho, nós pedimos a prorrogação para o mês de julho. Na internet, Facebook, algumas mídias sociais, algumas pessoas questionaram que seria muito pouco a prorrogação de apenas um mês. Nós conversamos mais uma vez com a sua excelência o prefeito, e onde ele, atendendo ao nosso requerimento, que já tinha sido votado aqui nessa Casa de Leis, obviamente, ele lança esse projeto que ora está em votação, projeto de número 19, prorrogando esse prazo do IPTU, que seria do mês de junho, para o mês de outubro, 14 de outubro. Então, quero aqui parabenizar o prefeito Pedro Fernandes. Nós sabemos que o município ele vive de receitas, mas eu tenho certeza que, ouvindo o anseio aí de muitas pessoas que não estão conseguindo ainda arcar com esse tributo, e eu tenho absolutamente convicção de que, prorrogando mais um pouco o prazo para o mês de outubro, dá sim para a pessoa começar a programar para que possa fazer a quitação do seu imposto. Então, parabenizo aqui o prefeito e também o nosso secretário de Finanças, Ivan Júnior, e todos os vereadores por ter aprovado aquele requerimento, e com certeza também esse projeto de número 19, que estará em votação daqui a pouco. Deus abençoe a cada um. Projeto de lei número 13/2020 em discussão. Em votação. Projeto aprovado por unanimidade, segunda apreciação. Passará às mãos do primeiro secretário, vereador Valtan Roberto Glória, requerimento de indicação no 56/2020, requer a mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao Executivo Municipal solicitando que seja feito o patrulhamento e cascalhamento no assentamento Fernando Silva. Requerimento número 56 de 2020. O vereador Valmir Martins Ribeiro, que o presente subscreve no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do Regimento Interno desta Casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao Executivo Municipal, solicitando que seja feito o patrulhamento e encascalhamento do assentamento Fernando Silva. Nesses termos, pede e espera aprovação.
Justificativa. A presente propositura se faz necessário, visto que em nosso município existem muitas estradas que não são pavimentadas, tanto na área urbana quanto na zona rural. No período chuvoso, a estrada mencionada acaba formando grandes valas e muitos buracos, sendo necessário, além de patrolar, também o encascalhamento em alguns locais. O patrulhamento e encascalhamento a ser realizado é de suma importância para oferecer uma boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como ao deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias, como os produtores que utilizam dessa estrada, uma vez que, devido às más condições oferecidas, prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas. Gabinete do vereador Valmir Martins, aos 25 dias do mês de maio de 2020. Requerimento de indicação 56/2020 em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Caiu aí. Chama a moça. Como ela caiu lá. Passar nas mãos do primeiro secretário, vereador Valtan Roberto Glória, requerimento de indicação número 64/2020, requerendo que seja colocado bebedouros que não tenha torneira que facilite contaminação do HCamp, Hospital da Campanha para Enfrentamento da Covid-19 de Porangatu, Goiás. Requerimento de indicação número 64 de 2020. O vereador Antônio Alves Pereira, que o presente subscreve no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo mandato, de acordo com as prerrogativas regimentais do artigo 81 do regimento interno desta Casa, requer à mesa diretora que, após ouvir o plenário, seja enviado expediente ao Executivo, requerendo que seja colocado bebedouros que não tenham torneiras que facilite a contaminação no HCamp, Hospital de Campanha para o Enfrentamento da Covid-19 de Porangatu. Justificativa. Os bebedouros elétricos devem ser instalados à unidade e fornecer a água potável aos pacientes e funcionários em perfeitas condições de higiene e de uso. Fornecer copos descartáveis e coletores para seu descarte. Certo de contar com a aprovação da presente indicação pelos nobres edis e de bom senso do excelentíssimo senhor prefeito municipal, reitero meus votos de estima e apreço. Gabinete do vereador Antônio Alves Pereira, Câmara Municipal de Porangatu, Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de junho de 2020. Antônio Alves Pereira, vereador progressista. Requerimento de indicação número 64/2020 em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passar as mãos do primeiro secretário, vereador Valtan Roberto Glória, denúncia de crime de responsabilidade em infrações político-administrativas.
Processo número 511 de 2020. Denunciante Genilton Carlos Pinto, denunciado Pedro João Fernandes, prefeito municipal. Assunto: crime de responsabilidades e infrações político-administrativo. Relatório. Trata-se de análise do processo número 511 de 2020, denúncia formulada pelo senhor Genilton Carlos Pinto contra o senhor prefeito Pedro João Fernandes, prefeito municipal de Porangatu, em tese pela prática de crimes de responsabilidade e infrações político-administrativo. Indica o denunciante em sua peça inaugural que o denunciado nomeou o senhor Valdir Balbino do Nascimento para o cargo de diretor de habitação com lotação na Secretaria Municipal de Habitação, com remuneração de R$2.000, muito embora tenha sido nomeado, Valdir Balbino não exerce as atribuições próprias do cargo por não comparecer ao seu posto de trabalho no horário de expediente. Porém, esta atitude faz parte do acordo de prévio entabulado em conluio criminoso. Aduz que este ato criminoso entre o nomeado e o denunciado se dá em troca de apoio político e virtual candidatura a vereador em apoio do atual prefeito e se concretiza com a nomeação e afiliação do senhor Valdir Balbino do Nascimento no partido da base aliada do denunciado. Diz que o senhor Valdir Balbino do Nascimento, em verdade, é vendedor de remédios e produtos farmacêuticos no comércio local, vinculado à empresa Medical Distribuidora Limitada e na empresa Focomed. Informa que o avançado não realiza a contraprestação correspondente à remuneração. Ocorre uma vez por mês, com a ida à pasta somente para assinatura de folha de ponto mensal, somente assinatura, não havendo qualquer outro registro digital, sendo que tal prática é presenciada por outros servidores da pasta. Argue que o fato criminoso ocorre na presença da servidora Maria Aparecida Borges, a qual presencia e fornece a folha para que o senhor Valdir assine sobre a sua presença, e que Celi Rezende Silva abona suas faltas. Todos têm ciência que Valdir é funcionário fantasma da pasta, todos dolosamente agindo mediante prévio conluio, com comunhão de esforços e identidades de propósito, cumprindo assim o que foi convencionado entre as partes. Apresenta folhas de ponto contendo os dados de Valdir e da secretaria, sem qualquer assinatura, e outra com outra data contendo a assinatura em rúbrica supostamente de Valdir do Balbino do Nascimento e outra rúbrica do chefe imediato. Pontua em sequência 7 fatos em sequência de meses de setembro de 2019 a março de 2020 na Secretaria Municipal de Habitação. Valdir Balbino do Nascimento e Pedro João Fernandes, dolosamente agindo mediante prévio conluio, com comunhão de esforços e identidade de propósitos, desviaram em proveito próprio a quantia de R$2.000, fatos que, somados seus valores, atingem a cifra de R$14.000. Juntou ainda fatos de pessoas em interiores de estabelecimentos de comércio, de farmácia, onde diz aparentar senhor Valdir Balbino do Nascimento com outras pessoas, e um pendrive de gravação telefônica entre uma terceira pessoa buscando informação do senhor Valdir Balbino, além de cópias de contra-cheque do mesmo. Elenca que a nomeação do referido funcionário, sem que prestasse serviço e recebendo numerários, ou ao CAID visou a obtenção de vantagens indevidas e que agiu em desacordo com as normas legais de forma dolosa, atendendo contra a administração pública, e incorreu em crime de responsabilidade e improbidade administrativa, catalogado como infrações político-administrativa, passivo de julgamento pela Câmara de Vereadores. Finaliza pedindo que seja instaurado o procedimento de julgamento nos moldes do Decreto-Lei 201 de 1967 e em apurado que o prefeito municipal de Porangatu, o senhor Pedro João Fernandes, cometeu os crimes constantes da denúncia, para aplicar a sanção com a perda de cargo. Indica prova assentados nos documentos acostados à denúncia e requerendo da comissão processante solicitação de documentos e depoimentos das empresas citadas
na denúncia. Em cumprimento ao disposto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 2000-67, a denúncia foi lida em plenária em sessão ordinária no dia 18 de março de 2020. Na mesma sessão, foi recebida a denúncia por unanimidade e, de consequência, aprovado a constituição da comissão processante, cujos membros foi escolhido por sorteio, composta pelos vereadores Valtan Roberto Glória, que foi eleito presidente, Cleoci Rodrigues dos Santos e Marcílio Mendonça Rios, eleito relator. O Cleoci é o secretário. Tendo sido empossados imediatamente os membros da comissão processante em seus respectivos cargos. Por despacho, o presidente da Câmara encaminhou a denúncia processada à comissão processante para os fins legais. No dia 19 de maio de 2020, a comissão processante reuniu e determinou a notificação da autoridade inquinada denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, o que foi efetivamente feito em 20 de maio de 2020. Foi feita a intimação do prefeito João Fernandes para tomar a ciente e apresentar a defesa que tiver no prazo legal. Em data de 1º de junho de 2020, o prefeito Pedro João Fernandes, em peça escrita, apresentou defesa, portanto tempestiva. Em sua tese defensiva, o denunciado alegou que a denúncia é inépcia por ser órfão de provas ou mesmo indícios, e que a denúncia deveria conter elementos de convicção justificadoras para instaurar de processo político-administrativo. Finaliza a primeira parte de sua defesa pedindo o arquivamento da denúncia. Em sede de preliminar meritória, diz que os fatos trazidos à luz se assemelham e enquadram naqueles catalogados no artigo 1º do Decreto 201 de 1967, ou seja, supostamente crimes de responsabilidade com processamento de competência do Tribunal de Justiça, a sua apreciação. Ataca a denúncia dizendo que ser os fatos narrados inconsistentes para processamento perante a Câmara de Vereadores, pois não se trata de infrações político-administrativas previstas no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 1967 e pede o arquivamento da denúncia e extinção do processo. O denunciado, no cerne do mérito da denúncia, nega a existência de funcionário fantasma e que os fatos articulados não fazem prova de sua concorrência e muito menos caracterizou desvio de verbas. Aduz que os servidores comissionados não estão obrigados a controle de jornada de trabalho por ser de dedicação integral ao serviço, certo que, se existir, é exercido e controlado pela chefia imediata, jamais pelo prefeito, e que referido servidor presta serviço na pasta burocrática e regularização fundiária. Arremata que a verificação da folha de pagamento, mês a mês, não é função do prefeito municipal, e que também não ocorreu e nem ocorreu em conluio com qualquer servidor para se beneficiar de forma ou de outra, sobretudo para levar vantagem pecuniária, causando danos, desviando recursos públicos. Diz que as fotografias, os áudios e as frequências juntadas a denúncias não comprovam a matéria de crime algum e nem é Valdir Balbino do Nascimento, servidor fantasma. Finaliza pedindo pela improcedência das acusações por inexistências de infração político-administrativa que lhe foi imputada pelo denunciante. Arrola testemunhas e pede pela juntada de documentos, é o resumo processado. Fundamentação. Início fazendo análise da alegada inépcia pela defesa, pois bem, temos por petição inicial inépta, é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou ainda por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expressos ou não se aplicar à espécie ou fundamento invocado. A inépcia enseja a preclusão e proíbe-se de levar adiante a ação. No caso em exame, não afronta a definição esposada. As indicações defensivas,
abraçada não coadunam com aludido acima para justificar seu acolhimento. Portanto, desacolho a tese de inépcia da denúncia, mesmo porque permearei no presente feito, embasado na teoria do princípio da substanciação, desvinculando o julgador dos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, ligando-o apenas aos fatos apresentados, motivo pelo qual o enquadramento legal dado pelo denunciante ou pelo denunciado não importam em razão suficiente para o arquivamento ou não da denúncia. Restrinjo-me tão somente ao que se encontra dentro dos autos, seja pela prova, seja pelas argumentações assertivas, onde aquilato a verossimilhança e a informação. Igualmente, não recebo a preliminar de mérito que argumenta ser os fatos narrados, próprios dos crimes catalogados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, de responsabilidade, que deve ser apreciado pelo Poder Judiciário. Ora, os crimes de responsabilidades do prefeito não cingem apenas aqueles articulados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967. Também regulamenta as ações que caracterizam um crime de responsabilidade por parte dos prefeitos. Dentre as ações listadas no decreto, é importante citar: artigo 1º, artigo 1º, inciso 1, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Terceiro, desviar ou apropriar-se indevidamente de rendas ou verbas públicas. Quinto, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Sexto, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidas. Nono, adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrências ou coleta de preços nos casos exigidos em leis. 13º, nomear, admitir ou designar servidor contra a expressa disposição de lei. Artigo 4º. 8º, omitir-se ou negligenciar em defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade ou decoro do cargo. É certo também, no caso do crime de responsabilidades, elencados no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967, a Câmara Municipal pode extinguir o mandato do prefeito por infringir normas contrárias à administração pública. As funções administrativas do prefeito, nas palavras de José Nilo de Castro, encarnam a maior parte de suas atividades, desde a execução de leis, a movimentação da máquina administrativa, a arrecadação dos tributos municipais, a guarda dos bens municipais, a execução dos serviços públicos, diretamente ou por seus auxiliares. As infrações político-administrativas, segundo Tito Costa, de 1998, são as que lhe resultam de procedimento contrário à lei, praticadas por agente político ou quem lhes faça legitimamente às vezes, e a relativas a específicos assuntos de administração. O prefeito, portanto, quanto o governador ou o presidente da República, é um agente político, desempenha o munus público. Sem qualquer ligação profissional ou de emprego em relação ao município. Acrescenta ainda Castro que as infrações provêm de violação de deveres éticos, funcionais e governamentais locais, cujo objetivo é a perda do mandato eletivo que se pode dar pela cassação e extinção. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 1967 traz em seu caput a regra de que as infrações político-administrativas cometidas por prefeitos municipais são sujeitas
ao julgamento pela Câmara de Vereadores e punidas com a cassação do mandato. Trata-se, portanto, de julgamento político pela Câmara de Vereadores que pode ressaltar na cassação do mandato. Portanto, sem acolhimento esta tese, é sim a Câmara Municipal de Porangatu competente para processar e julgar os fatos narrados. Passo ao exame do mérito. A decisão de momento cinge ao fato seguinte: as acusações de Genilton Carlos Pintos, narrado na denúncia contra o prefeito municipal de Porangatu, Pedro João Fernandes, que teria nomeado Valdir Balbino do Nascimento no cargo de diretor de habitação, foi mediante acordo para obter vantagem ilícita em conluio para que o nomeado não precisaria efetivamente prestar serviços próprios de seu cargo e que as fotografias, gravações telefônicas, folha de frequência e contra-cheques provam que existe este acordo e que efetivamente o nomeado não prestou serviço e recebeu numerários. Assim, analisando o contexto do processo, observo que as fotografias representam a imagem de pessoas no interior de estabelecimentos comerciais do ramo de farmácias e que neles se encontra o Valdir Balbino do Nascimento, que podemos identificar por conhecê-los. As gravações de chamadas telefônicas versam sobre atividades de vendedor de Valdir Balbino do Nascimento, supostamente como representante de produtos farmacêuticos. Não se tem identificação positiva e certa dos interlocutores ao telefone. Os demonstrativos de contra-cheque trata-se de folha de pagamento mensal, no valor de R$ 2.000, ao diretor nomeado. Pivô nos fatos elencados na denúncia, no período de nomeação, que, aliás, foi admitido em defesa. Quanto às folhas de registro de frequência, efetivamente, possuem em seu cabeçalho a identificação de seu usuário como sendo de Valdir Balbino do Nascimento, não podendo ser identificados as rúbricas de assinaturas laboral e da chefia imediata. Passo a justificar e proferir meu voto. Na função de julgar, propriamente dita, a Câmara deve manter isenção e imparcialidade, atuando como verdadeiros juízes, mas com soberania e independência. Não pode os vereadores emitir juízes de valor atentando contra a lisura do processo para atender a interesses e motivações pessoais, sem a isenção necessária, importando em vício de vontade. Em agindo assim, afronta frontalmente a lei, compromete a condição de juízes de que são investidos os vereadores. Quanto ao cerne da denúncia, relativo ao pagamento de remuneração ao servidor público municipal, é obrigação legal do prefeito e se trata de regra formal, ocorrendo que determinado servidor tomou posse no cargo e não exerce suas atividades, o chamado servidor fantasma. Tais fatos podem levar a sanções administrativas ou civis, mas a realização do pagamento não concretiza apropriação ou desvio de verba pública por parte do prefeito, cuja conduta não se enquadra nas hipóteses de crime de responsabilidades prevista na Lei nº 201 de 1967. Além disso, a não ser prestação de serviço pelo servidor, não configura crime, sendo passível de responsabilização funcional ou até mesmo de demissão. O entendimento foi reafirmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao manter a decisão monocrática do ministro Nefe Cordeiro, que reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e afastou a condenação por crime de responsabilidade do ex-prefeito de Itobi, São Paulo. Ele mencionou procedentes nos quais a 6ª Turma decidiu que o servidor que recebe salário sem prestar serviço não comete peculato, razão pela qual o pagamento ordenado pelo prefeito não se enquadra na hipótese do artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 201 de 1967. No agravo em recurso especial número 1162, relator ministro Nefe Cordeiro, agravante Ministério Público Federal, agravado Tadeu dos Santos, advogado Hugo
Andrade Corse, interesses Ministério Público do Estado de São Paulo, agravo regimental no agravo em recurso especial do artigo 1º do Decreto 201, funcionários fantasma, remuneração recebida, ausência de prestação dos serviços contratados, atipicidade da conduta, agravo improvisado. Primeiro, o pagamento de salários não configura apropriação ou desvio de verba pública, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201, pois a remuneração é devida, ainda que questionável a contratação de parente do prefeito. Segundo, agravo regimental improvido, acordo. Vistos relatos e discutidos os autos em que são partes acima indicadas, acordam os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do senhor ministro relator, os senhores ministros Antônio Saldanha, Palheiro, Laurita, Vaz, Sebastião Reis, Júnior, votaram o senhor ministro relator. Ausente justificativo, o senhor ministro Rogério. Voto do relator. Para ocorrer a instauração de processo de cassação de mandato de prefeito municipal, deve-se imputar e descrever minuciosamente a conduta considerada atípica, com indicação de provas contundentes, se possível, pré-constituídas, e a conduta a ser sancionada deve ser grave e apresentar-se incompatível com a continuidade do mandato do prefeito, ainda considerando o prazo para o término do mandato, às portas de eleições e em plena situação catastrófica de pandemia Covid-19. As folhas de registro de pontos e efetivo exercício de atividade funcional não está na esfera de fiscalização e cobrança por parte do prefeito, que tem um leque de atividade supra para mensurar e decidir. Isto que fica sempre ficou a cargo dos auxiliares, secretários, superintendentes, etc. E se estes não estão cumprindo com seu dever, deve ser apurado e funcionalmente punidos, não caracterizando nenhuma das figuras do artigo 4 do Decreto-Lei 201. As fotografias não trazem informação que período e horas o servidor nomeado se encontrava naquelas localidades, a todo e livre de direito de ir e vir. As ligações telefônicas não identificação das pessoas envolvidas, para que pudessem, em caso de prosseguimento do processo, ser arguidas perante a Constituição. Não existe, a meu ver, nenhuma prova de ligação do prefeito com o servidor nomeado, que possa constatar o alegado conluio em benefício próprio ou de terceiros, e que implicasse negligenciamento das funções de prefeito para ser repreendido. A Câmara de Vereadores enveredar-se em prosseguimento do processo de cassação de mandato instaurado, seguindo por este caminho, quando não se vislumbra no processo de relação de envolvimento direto do prefeito, não tem elementos a menor luz de que tenha feito o acordo noticiado na denúncia, constitui temeridade. Assim, meu voto é pelo arquivamento da denúncia impetrada nesta casa pelo senhor Genildo Carlos Pinto, autos do processo número 511/2020, Porangatu, 8 de junho de 2020, vereador relator Marcílio Mendonça Rios. Esse é o relatório, senhor presidente. O relatório aí foi lido. Acho que tenho certeza que todos os vereadores prestaram bastante atenção nesse relatório. E vou passar a palavra por até 8 minutos, franquear palavras para cada vereadores falarem. Depois da fala dos vereadores, a gente vai para a votação, se vai arquivar o processo ou se vai dar seguimento. E com a palavra o vereador Pedro de Almeida Rodrigues. Dispensa, senhor presidente. Com a palavra o vereador Godedo Vila Nova.
Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Domingos de Andrade. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valtan Roberto Glória. Com a palavra, vereador Antônio Alves Pereira, Tonico da Ambulância. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Evalci Cândida Borges. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Wellington Moura Durão. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Adriano. Em nome do presidente, eu cumprimento os demais vereadores. E em nome da Eva, eu cumprimento a todos os presentes. Quero cumprimentar todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento e desejar a todos uma ótima semana. Cumprimentar o CLI, em nome dos demais secretários, que se faz presente também. E uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, vereador Pedro Roberto Santos, Roberto Sorveteiro. Bom dia, senhor presidente, os colegas vereador Evalci, em nome do meu amigo Valdeir, saúde a todos do plenário. Agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Nós estamos aqui firme, rente no batente. Senhor presidente, sobre essa denúncia, senhor presidente, eu acho que o não arquivamento, o arquivamento dessa denúncia, senhor presidente, isso aí acho que é um tapa na cara da sociedade. E eu acho que se tem a denúncia, eu acho que tem que prosseguir. Se não deve, não teme. Então, se tem a denúncia, eu acho que o que a sociedade quer é que prossiga e que dá a resposta finalmente para a sociedade, que a sociedade precisa da resposta sim. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo Santinello. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Evalci, cumprimentar a todos aqui presentes, em nome do Fusquinha, seja bem-vindo a todos. Senhor presidente, essa denúncia que chegou nessa casa, né, somos todos sabedores, nós vereadores, que foi a 4ª denúncia que chegou aqui. E as outras 3, né, foi feito o mesmo ritual de se abrir a comissão e investigar, né? 2 já chegou ao final. Temos uma outra que até amanhã tem reunião sobre ela, sobre o Fundeb, e mais essa aí que chegou por último. Então nada mais justo, né, que seja realmente apurado isso aí. Porque até investigação não é sinônimo de absolução e nem de condenação. Só no final é que vai ser averiguado isso aí. Até porque uma arquivação dessa denúncia agora, né, nós estamos tirando de nós vereadores aquilo que nós temos de mais forte, que é o poder de investigar e apurar as coisas. Então, como o vereador relator disse em suas palavras na reunião que ele apresentou o relatório, que cada um pensa de um jeito, né, e cada um tem sua definição. Realmente é assim. Só que eu acho que o arquivamento nesse momento é muito prematuro, né? Não tem nada confirmado realmente. Até na palavra do próprio prefeito, em sua defesa, ele disse que ele não tem, e eu concordo com ele, que ele não dá conta de controlar
quase 1.500 funcionários. Realmente é difícil. Então, nessas palavras, deixa claro que ele mesmo não sabe se existe esse funcionário fantasma ou se não existe. Fantasma no sentido de prestar o serviço. Então, peço aos senhores colegas vereadores que pensem na hora de dar seu voto, antes de uma investigação em relação a isso aí. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Valmir Martins Ribeiro. Dispensa, senhor presidente. Com a palavra, vereador André Luiz Gonçalves Oliveira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham nessa manhã. Cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, participando dessa sessão ordinária. Eu quero, iniciando as minhas palavras, dizer da grande responsabilidade que nós, vereadores, sempre tivemos, desde do início do nosso mandato. E tenho certeza que da melhor forma possível será conduzido daqui a pouco essa votação. E tenho certeza que todos nós faremos o melhor e o que for o melhor para a nossa comunidade. Tenho certeza disso. Quero desejar uma boa manhã a todos, uma semana abençoada a todos nós, que este momento de muitas incertezas que nós temos, que estamos passando, vamos colocar Deus no comando de tudo. Tenho certeza que logo passará e iremos voltar à normalidade em nossas vidas. Um bom dia a todos e a todas. Passará a palavra ao vereador Cleocir Rodrigues dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar os nobres colegas vereadores, na pessoa do presidente dessa casa, Adriano da Valadares. Em nome da vereadora Evalci, eu quero aqui estar cumprimentando todas as mulheres. Antes do início da minha fala, eu quero estar agradecendo a Deus por tudo. E gostaria também de agradecer a minha assessoria pelo trabalho minucioso que tem feito. Agradecer em nome da minha assessora Eleni Teodora. Bem como os presentes que virtualmente acompanham essa sessão ordinária de suas residências através do sistema de comunicação dessa casa. Estou aqui nesse momento, eu faço uso da palavra para falar sobre esse processo 511 de 2020, processo popularmente conhecido como fantasma. Eu vou iniciar fazendo uma autocrítica desta casa, a Câmara de Vereadores de Porangatu. O meu sentimento, e de grande parte da população de Porangatu, é de impotência, é de indignação. Pois caso esse relatório que aqui está sendo colocado em votação passe, ou seja, for aprovado, a população porangatuense não saberá a verdade, se o funcionário é mesmo fantasma ou se é apenas um trabalhador injustiçado. A população porangatuense ela tem o direito a ser esclarecida dos fatos, dos acontecimentos envolvendo o dinheiro público, mesmo que seja centavo. O dinheiro público é do povo e para o povo, não é de interesse privado. O processo trazido a essa casa pelo senhor Genilton
tem que, no mínimo, gerar uma resposta à sociedade, e o arquivamento prematuro do feito é o mesmo que esconder da sociedade a verdade. Eu não irei, neste momento, me ater à imparcialidade dos membros da comissão formada, pois é de conhecimento geral o áudio, o vídeo do presidente dessa comissão processante. Irei apenas me debruçar sobre o voto do relator. Voto este que está sem nexo, desconexo com o processo. Com toda vênia ao nobre relator. Voto sem pé e sem cabeça. Voto que, a meu ver, não faz jus à sociedade de Porangatu. Por mais que essa casa tenha autonomia, bem como cada vereador tem independência de pensamento e opinião, nós estamos vinculados à lei e ao regimento interno. Dentro destes quase 4 anos em cargo eletivo, eu aprendi que somos submissos à vontade do povo e à lei. O direito que dá em Francisco, igualmente se dá em Chico. O que vejo no voto é a negatória do direito, por mero oportunismo político. Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores o inciso 1º do artigo 78 da Lei Orgânica deste município, cópia de parte do inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, lei federal que determina o rito da comissão processante. Ele diz: a denúncia escrita da infração ela poderá ser feita por vereador, partido político ou qualquer eleitor com exposição dos fatos e a indicação das provas. Essa segunda parte do dispositivo que eu solicito que os senhores prestem atenção. A denúncia tem que vir com, ou seja, deve constar a exposição dos fatos. Isso posso assegurar aos senhores que os fatos foram expostos em 7 momentos, ou seja, a denúncia, a exposição não é de nenhum, nem 2, nem 3, mas sim 7 momentos que dependem de investigação. Continuemos a análise da norma. A lei orgânica do município de Porangatu, posterior aos fatos da norma, diz que deve conter a indicação das provas, ou seja, nobres vereadores, a norma não diz que tem que haver provas cabais, mas sim a indicação das provas. A denúncia somente tem que indicar provas a serem processadas ou produzidas na comissão de inquérito. Ora, nobre relator, o senhor não viu as fotos do funcionário em 5 drogarias ou farmácias diferentes? Ou o senhor não se atentou aos 11 estabelecimentos citados na denúncia, onde o suposto funcionário fantasma trabalha como representante de medicamento? Digo ainda, Vossa Excelência não notou, talvez, os contra-cheques de pagamento realizados pelo município. Talvez tenha passado desapercebido. A indicação das 2 empresas que o senhor Valdir Balbino, popular Neguvar, trabalha ou trabalhou, além da prefeitura. Nobres colegas vereadores, aqui presentes, se isso não indicar provas, vocês me desculpem, eu não sei o que é indicar. O artigo 2º do regimento desta casa diz: a Câmara ela tem função legislativa, atribuições para fiscalizar o Poder Executivo. Nobres pares, é nosso dever, juramento, defender e cumprir a Constituição Federal, bem como particularmente a lei orgânica. Atribuir essa denúncia à falta de provas é o mesmo que pegar a lei orgânica do município e jogar em uma lata de lixo, pois ela é clara em dizer que a denúncia apenas tem que indicar provas e não provar os fatos. Mas compete a nós, os vereadores, investigar os fatos e prematuramente arquivar a denúncia é negar à sociedade o nosso trabalho. E negar aos eleitores o juramento que fizemos é negar o óbvio, o justo. Eu não vou entrar no mérito se o prefeito é culpado ou não, pois a lei diz que todos são inocentes até que se prova o contrário. Não faço oposição irresponsável. Eu realizo apenas o trabalho que a mim foi otorgado pelo povo de Porangatu. Solicito aos senhores consciência neste momento de votação, pois arquivar esse processo é o mesmo que dizer para a sociedade que não queremos investigar o Executivo.
independente do motivo, seja pelo fato de não haver crime de responsabilidade ou pelo medo de confirmar um crime de responsabilidade. Somente peço que não tenhamos medo de exercer nossa função. É, no mínimo, ultrajante a argumentação do relator, que por motivo de eleição ou pandemia, tenhamos que deixar de fazer o nosso trabalho. A função da vereança não permite que nos acovardemos diante de qualquer cenário. O voto do relator diz que as fotografias não trazem informação de que o período e horas o servidor nomeado se encontrava naquelas localidades. Ora, nobre relator, trazer tais informações ao processo é de inteira responsabilidade da comissão. Como o nome da comissão diz, conforme o artigo 43 do Regimento Interno, a comissão de investigação e processante tem a justa função de investigar os horários que as fotos foram tiradas. E se foram tirados fora da jornada de 40 horas semanais, ótimo, aos cofres públicos, não há crime. Mas se for tirado no momento em que o trabalhador deveria estar trabalhando conforme a lei, conforme a folha de ponto, diz, há no mínimo 2 crimes nesta conduta, um de responsabilidade e um outro comum. O voto do relator diz que as ligações não têm indicativos de quem está envolvido. Novamente, compete a comissão buscar esclarecer os fatos indicados na denúncia, ou seja, restou claro a indicação de provas a serem produzidas. Quando o voto diz sobre a sua perspectiva de não haver ligação do prefeito com o servidor, o senhor relator faz juízo de valor. Em outras palavras, analisa o mérito da denúncia, o qual não deve ser analisado agora. Antes, neste momento, somente se ponderar se a denúncia tem fatos a serem apurados e se as provas foram indicadas. E a resposta para 2 perguntas é sim, ou seja, não há razão para não continuar a investigação. Contudo, me cabe dispor que o envolvimento do prefeito com o suposto fantasma é fato notório, seja pelas fotos em rede social, seja pelo simples fato de que nenhum opositor entra em um governo sem aval do chefe maior neste governo ainda. Mas ainda mais em nível municipal. É utopia achar que é o prefeito. Desconhecia a existência do funcionário, seu anterior opositor. E digo mais, se ficar provado desvio de finalidade, a que configurar um possível crime ainda mais grave, a compra de apoio político, um claro abuso de poder. Mas não entrarei neste mérito, mas faço neste momento, senhor presidente, de forma verbal. É um pedido meu, que seja colocado em votação um requerimento para que o prefeito apresente a evolução mês a mês da folha de pagamento de todos os servidores do município, desde janeiro de 2017 até o corrente momento de sua entrega, pois pode haver muitos em situação similar. Peço ainda aos nobres, aos senhores, que vote não ao relatório apresentado pela comissão, assim podendo prosseguir a investigação. Não... Vereador... Estou finalizando. Não para realizar caça às bruxas, mas para trazer a verdade aos cidadãos de Porangatu. Como diria Winston Churchill, maior estadista do século passado, você tem inimigos? Bom, significa que você brigou por algo uma vez na vida. Era o que competia dizer neste momento, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia a todos e muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de indicação verbal do vereador Cleuci Rodrigues em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora eu vou encaminhar aos vereadores a votação. Sim, pelo arquivamento. Não para dar procedimento, viu? Então, todos estão entendidos? Sim, para o arquivamento e não para dar prosseguimento.
E para começar essa votação, vamos chamar o vereador relator, Godê do Vila Nova. Meu voto é sim, senhor. Para continuarmos a votação, a vereadora Valci Cândida Borges. Meu voto é sim. O vereador André Luiz Gonçalves Oliveira. Sim. Pode. Um minuto para justificar. Quero aqui deixar claro aos senhores vereadores, vocês podem votar e vocês têm um minuto para justificar, viu? Com a votação, o vereador Pedro de Almeida Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Vereador Clodoaldo Santinello. Meu voto é não, senhor presidente. Vereador Pedro Roberto dos Santos. Meu voto é não, senhor presidente. Vereador Valtan Roberto Glória. Voto sim, senhor presidente. É uma denúncia sem fundamento, não tem elementos comprobatórios, fraca, sem procedência, entendeu? O artigo 201, o advogado dele não tem conhecimento da lei, diz muito claramente que é responsabilidade do Tribunal de Justiça ser julgado o prefeito, entendeu? Vejo que é uma denúncia estritamente política desde 2019, 2018, quando ele foi afastado do órgão público, né, que era do governo do estado. O governo dele ganhou o governo e ele queria uma disposição e o prefeito não cedeu essa disposição, porque ele não apoiou ele queria isso, e o prefeito não cedeu. A partir de lá, ele virou uma perseguição contra o governo do município. Então, essa denúncia é estritamente política. A outra denunciante que faz as ligações para os órgãos públicos é outra adversária política do prefeito, que não tem compromisso com a população, entendeu? Então eu vejo dessa forma, tanto é que nas ligações lá do pendrive, essa pessoa liga nas farmácias e a pessoa responde que essa pessoa trabalha há 9 anos sendo representante comercial, vendendo nessa época. E antes do prefeito assumir, ele trabalhava onde, senhor presidente? Esse cidadão, ele trabalhava na prefeitura, no governo do Eronildo Valadares, e vendia remédio aonde? Minasul, Formoso, e não tinha vereador naquela época, não, que fiscalizasse aquele governo. Aqui não tinha bancada que prestava a fiscalização naquela gestão, não? Fizeram vista grossa? Será que não existia vereador nessa casa de lei para investigar, para fazer as denúncias? Será que não existia? Isso é muito feio, né? E quem faz as denúncias, as ligações lá? Quem é que está por trás contra o prefeito? São os mesmos. É a meia dúzia aos fiscais cidadãos que dizem. E são desafetos políticos, né? Que quer o mal da nossa cidade, não tem compromisso com nossa administração. Mas o que está sendo feito na nossa cidade tem causado mal-estar, sim. Eu vejo isso, senhor presidente. Muito obrigado. Meu voto é sim, é pelo relatório. Senhor presidente, me dá uma palavra. Vereador, o senhor tem 1 minuto, tá bom? Tá. Senhor presidente, a palavra do Valtan aí, naquela época, se ele trabalhava, mas não teve denúncia. Agora a denúncia foi agora, e por que não apurar? E por que não? Mas agora tem vereador aqui também. Agora tem vereador e naquela época tinha vereador. Só porque naquela época não teve a denúncia. Se tivesse a denúncia também, às vezes podia ter apurado. Tinha câmera para fiscalizar. Com o voto, o vereador Cleocir Rodrigues dos Santos. Meu voto é não, senhor presidente. Voto Edmilson Domingos de Andrade. Senhor presidente, em cima da palavra do nobre vereador Valtan, eu, no outro mandato, eu estava aqui sim, e com muita responsabilidade. Tudo aqui que foi denunciado foi acatado. E está mostrando aqui
ele deixou claro que da outra vez tinha vereador com responsabilidade, porque toda denúncia, se teve alguma denúncia aqui, que só foi uma, nós foi até no final. E essa, o próprio vereador está querendo arquivar ela antes do final. Eu acho que mostra a atitude do vereador com responsabilidade. Então, acho que nós temos que fazer igual a palavra do vereador Clodoaldo. Se tem a denúncia, não significa de absolvição ou condenação, mas que ela tem que ser até o final. E o vereador voltando, desde o primeiro discurso dele, eu acho que ele nem deveria ser presidente dessa comissão, porque ele está sendo imparcial. Quer dizer, a pessoa tem que ser realmente, deixar ir até o final. Eu voto não. Com a palavra, vereador Antônio Alves Pereira, Tunico da Ambulância. Senhor presidente, senhores vereadores, essa discussão, para mim, é muito inválida, uma falta de respeito e de ética, porque eu conheço esse cidadão que fez essa denúncia, nós entramos na política junto. Eu estava doente em 2008 para 2009, quando eu ganhei a eleição, com Sondra, saí de Goiânia para vir dar o voto nesse cidadão aqui, e ele tinha carro alugado nessa casa de lei do cunhado, pegava metade do salário da assessora, botou dinheiro no bolso. Quando o Lincoln TJ foi deputado, ele fazendo a campanha do Lincoln TJ, ele foi na minha casa e dizia: Tunico, nós vamos eleger esse caboclo que é do nosso partido. Eu falei: Genilton, eu estou preocupado com a minha saúde, não com a política. O que aconteceu? Foi preso, nu, pedindo, comprando voto de R$20. Esse eleitor que vendeu um voto por R$20, ele não tem responsabilidade com o Genilton e nem o Genilton com ele. Ele hoje vive caçando picuinha aí para denunciar as pessoas. Esse cidadão que está sendo denunciado agora nessa gestão, ele vem de outra gestão. Ele vem de... Por quê? Ele não denunciou, porque ele tinha um cargo no regional lá, de diretor do regional. Então isso é coisa política, perseguição política, porque foi arquivado, como o vereador Clodoaldo disse aqui, já foi arquivado 3 denúncias, só essa agora que tem que dar procedimento. Por que não deu procedimento às outras denúncias? Por que não deram? Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Pode continuar. Eu vou votar sim, senhor presidente, porque não adianta ficar essa perseguição política, igual vez nas redes sociais. As pessoas dizendo que essa casa de lei só tem analfabeto. Olha, se tem algum advogado, algum jurídico, algum promotor aqui nessa casa de lei, põe seu nome à disposição, vereador, e disputa uma eleição para pegar uma cadeira dessa. Meu pai, vereador, me ensinou a trabalhar, não ensinou a ser vagabunda não, tá? Um grande abraço e que Deus abençoe. Eu voto sim, uma denúncia inválida. Gente, eu quero pedir aos senhores vereadores que é 1 minuto, tá? Para justificar seu voto, beleza? E com a palavra, com o voto, vereador José Wellington Moura Durão. Só um minutinho, Durão. Clodoaldo, que é 1 minutinho. 1 minuto, viu, vereador? Senhor presidente, eu quero 1 minutinho, porque eu fui citado. Eu não disse na minha fala que as outras denúncias foram arquivadas sem investigação, não. Senhor vereador Tunico, elas foram investigadas e chegaram ao relatório final. E tem uma que está em aberto ainda, tá? E eu vejo vocês falarem muito em perseguição política, né? E parece que está acontecendo um apadrinhamento político. Eu acho que em lugar nenhum, na justiça comum, na justiça nenhum, você não vê um arquivamento sem que haja uma apuração. Como o vereador Cleoci disse, os fatos é nós que temos que buscar. Tá? A denúncia foi citada, não interessa quem é a pessoa. Eu acho que qualquer cidadão pode fazer uma denúncia em qualquer lugar, tá? Então cabe a nós lá na frente realmente investigar e ver se realmente ela tem fundamento. As outras investigações, senhor vereador Tunico,
Ela foi feita assim, lá na frente, que teve um relatório final. Não foi arquivada como está sendo arquivada essa, não. Com o voto, vereador José Wellington Moura Durão. Meu voto é não, presidente. Até porque eu não concordo, porque o que está em pauta aqui é a denúncia e o denunciado, né? E não o denunciante. E eu acho uma vergonha. O meu voto é não, porque, como antecedeu a minha fala aqui, não foi arrolado nenhuma testemunha, né? Não foi apurado nada ainda. E eu acho que tinha que, pelo menos, apurar os fatos para poder dar uma contraprova para a sociedade. Meu voto é não. Com o voto, vereador Valmir Martins Ribeiro. Eu voto sim, excelência. Foi aqui, teve 12 votos, sendo 7 votos para arquivamento e 5 para não arquivamento. Então, esse relatório foi aprovado por a maioria, então foi aprovado, viu? Então fica aqui o processo arquivado e declaro encerrada a sessão. Peço aos seus presidentes que façam suas convocações dos seus presidentes para amanhã, às 9 horas da manhã. Convoco os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para amanhã, às 9 horas, na sala de... Como é que é? Então, convoco os membros da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para quarta-feira, às 9 horas, na sala de comissões. Finança e Orçamento, quarta-feira, às 9 horas. Convoco os membros da Educação, amanhã às 8 horas da manhã, da comissão do Fundeb, entendeu? A denúncia do Fundeb, amanhã às 9 horas da manhã. Convoco os membros da Comissão do Urbanismo e Infraestrutura, na quarta-feira, às 9 horas, na sala de comissões. E na quarta-feira, né, se todos os vereadores presentes, que tem o estudo da LOA. Então ficou a convocação para as comissões na quarta-feira, porque amanhã vai ter reunião de comissões especial. Não havendo mais queira usar a palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco os seus vereadores para a sessão ordinária dia 29 de junho de 2020, às 9 horas da manhã.